Sabe aquela pergunta, como é que um herói, alguém super aclamado, pode se tornar o seu próprio pior inimigo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na jornada do rei Davi, que é, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes e complexas da história. A vida dele é uma verdadeira montanha-russa, de fé, de poder, de erro, feio e, no final, de uma redenção que surpreende. Para a gente conseguir entender essa história toda, vamos passar por 5 momentos-chave da vida dele. Primeiro, como ele surge, do nada, como um herói que ninguém esperava. Depois, a gente vê a paciência que ele teve que ter esperando pelo trono. Aí vem a queda, bem no auge do poder. Vamos ver também o preço altíssimo que ele pagou pelos erros. E por fim, como foi que o arrependimento dele se tornou o seu maior legado. Vamos lá? Bom, nossa história começa num lugar que ninguém daria nada. Um campo, cuidando de ovelhas. Quem ia imaginar que o futuro rei de Israel era só um garoto pastor? Mas era ali, sabe, naquela solidão, que ele estava desenvolvendo a coragem que ia precisar para encarar um gigante que deixava uma nação inteira morrendo de medo. Ele era o improvável, sabe? A última opção. Imagina a cena. O profeta Samuel chega e os irmãos mais velhos do Davi, todos fortes, com porte de rei, são apresentados. Pareciam perfeitos para o cargo. Mas o critério de Deus era outro. Enquanto todo mundo só via um pastorzinho, Deus já via um líder sendo formado ali, aprendendo a ter coragem, protegendo o rebanho de leão, de urso. E é aqui que a gente vê essa coragem na prática. A luta com o Golias é icônica. De um lado, um gigante todo equipado, armadura, espada. Do outro, um jovem que simplesmente recusa a armadura do rei porque não era a praia dele. Ele não confiava naquilo. Davi vai para a luta com o que ele sabia usar. Um estilingue, uma funda e uma fé que não se abalava. E com uma pedrinha só, ele faz o que um exército inteiro não conseguiu fazer em 40 dias. E o simbolismo disso aqui é muito poderoso. O Golias, que era a imagem do orgulho, da força bruta, acaba sendo derrotado com a própria espada. É uma lição que vale para sempre, né? A arrogância, no fim das contas, cava a própria cova. Ao usar a arma do gigante, Davi não só garante uma vitória militar, mas uma vitória moral que ecoou por muito, muito tempo. Mas derrotar o gigante no campo de batalha foi só o começo. A fama que ele ganhou com isso acabou despertando um inimigo ainda mais perigoso. E aí começou uma jornada longa e bem difícil até o trono que já tinha sido prometido para ele. O povo começou a cantar isso nas ruas. A popularidade de Davi explodiu. Só que esse sucesso todo acendeu um pavio perigoso de ciúme no coração do rei da época, o Saul. De repente, o herói da nação virou o inimigo público número 1 do rei. E aqui a gente vê o contraste gritante entre os dois. De um lado, Saul, que era consumido pela insegurança, pela inveja, se agarrando no poder de qualquer jeito. E do outro, Davi, que mesmo sendo caçado feito bicho, mostrava uma paciência, uma integridade impressionante, esperando a hora certa para assumir o que era dele por direito. E aqui está o pulo do gato. Davi entendeu uma coisa muito importante. Só porque ele tinha a promessa, não significava que ele podia pegar atalhos. Ele teve a chance de matar o Saul, de acabar com a perseguição e pegar o trono. Mas ele não fez isso. Ele escolheu respeitar o processo, confiar que as coisas iam acontecer no tempo certo. Anos se passam e Davi finalmente se torna rei. Ele está no auge, unificou o país, tem o respeito de todo mundo. Tudo perfeito, certo? Errado. É exatamente aqui, no topo da montanha, que a história dá uma guinada sombria, trágica. Essa frase, tirada do nosso material de base, resume uma verdade bem complexa. A história do Davi mostra que mesmo dos piores erros, algo bom pode surgir. Mas claro, isso não apaga o fato de que toda escolha tem consequência. E as consequências das escolhas de Davi seriam devastadoras. A queda moral de Davi foi um desastre completo. No momento de relaxamento, de acomodação, enquanto o exército estava na guerra, o rei abusa do seu poder. Ele comete adultério com Batseba, que era esposa de um dos seus soldados mais fiéis, e para piorar, para encobrir tudo, ele arquiteta friamente a morte do marido dela, Urias, em pleno campo de batalha. Isso leva a gente para essa questão fundamental. O mesmo homem que encarou um gigante com toda a coragem do mundo, agora cai diante dos próprios desejos. Como é que uma pessoa e um reino inteiro se recupera de um colapso moral tão grande vindo justamente do seu líder? E as consequências não foram nem um pouco simples. Elas foram extremamente pessoais, rasgando por dentro a família dele e causando um estrago em todo o reino. Aquela espada que ele usou para matar Urias, simbolicamente, nunca mais sairia da casa dele.
E essa espada se manifestou do pior jeito que se pode imaginar. O que o rei fez iniciou uma reação em cadeia de traição, de violência, de morte dentro da própria casa. Os filhos dele se voltaram uns contra os outros e contra o próprio pai, mergulhando a família real e o reino num caos total. Só que, no meio dessa tragédia toda, a história do Davi tem um ponto de virada. A jornada dele não termina no escuro, no erro. Termina na luz de um legado que foi construído em cima do arrependimento. Essa reflexão aqui vai direto no ponto do porquê a história de Davi mexe com a gente até hoje. Pensa bem, se um homem que caiu tão fundo, que errou tão feio, pôde ser restaurado, isso dá esperança. Não é uma história sobre um herói perfeito, é sobre a chance de recomeçar, mesmo depois da pior das falhas. No final das contas, o que definiu Davi não foi o tamanho do seu erro, mas a profundidade do seu arrependimento. Quando o profeta Natã foi lá e jogou a verdade na cara dele, ele não tentou dar desculpa, ele desabou, confessou tudo e se voltou para Deus com uma honestidade brutal, que a gente vê lá no Salmo 51. E isso aqui resume perfeitamente o legado final dele. Perfeito, longe, muito longe disso. Mas ele tinha um coração que, mesmo depois de se desviar de um jeito terrível, sempre procurava o caminho de volta. Ele conseguiu transformar a dor dos próprios erros em sabedoria, uma sabedoria que ele passou para o filho dele, Salomão. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A história de Davi lembra que os grandes heróis não são personagens de gibi, perfeitos, sem falhas. São pessoas de carne e osso. E talvez a lição mais importante não esteja nas vitórias deles, mas em como eles se levantaram depois de cair. É quase um mapa para as nossas próprias jornadas de erro e recomeço.